Alô Sesmit, meus amigos prevencionistas, boa noite. Nesse início aqui, antes de entrarmos diretamente na live, a gente quer agradecer a todos aí que vocês possam convidar. Hoje nós vamos estar enviando o convite para as pessoas da live, e hoje nós estamos falando sobre um tema muito relevante e que, apesar da pouca prática, eu me sinto proficiente também, que é assistência técnica em perícias trabalhistas. Hoje, neste dia 10 de junho, estamos aqui com um dos grandes nomes da perícia trabalhista do estado de Minas Gerais, por que não dizer, atua em várias áreas. Estamos aqui com Robson Antônio Pinto Júnior. Ele é engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, perito judicial e um grande amigo. Robson, dê boa noite aos nossos colegas e convide os seus amigos para estarem conosco. Bom, boa noite a todos, é um prazer recebê-los aqui e poder passar um pouco do que a gente está acostumado a trabalhar. Como o Whindersson disse, eu tenho uma experiência de 30 anos na iniciativa privada, como engenheiro de segurança, e há 10 anos eu trabalho em perícia judicial também. Além de a gente dar aula em cursos, e vai ser um prazer poder compartilhar aqui com vocês. Espero que todos vocês convidem seus amigos para nos assistir e que possamos fazer uma grande troca de ideias nesse nosso 2B de prosa. Que isso é a ideia, né, Robinho? Uma coisa importante é ver se nós já estamos ao vivo de fato, se os colegas já estão aqui, porque a gente vai fazer hoje, tentar acompanhar, e aqui no meu Instagram eu não consigo ver se eu estou ao vivo. São 18 o quê? 25. 2 pessoas. Então já temos vários amigos aqui, porque aqui não está aparecendo. Mas Deus vai nos abençoar. Primeira coisa que nós queremos mostrar, né, Robinho? Que a nossa intenção aqui é levar para você, recém-formado, recém-atuante na área de engenharia ou de segurança do trabalho, a importância de se fazer um bom trabalho técnico como assistente e como perito. Então, Robinho, acho que uma boa pergunta para a gente iniciar aqui, se você pudesse citar as fases periciais, né? Começo, meio e fim, e pudesse passar para nós um pouco da sua experiência aí com os procedimentos iniciais periciais. Bom, colegas, uma perícia, eu falo que ela é uma arte ao se fazer. Parece simples, mas não é tão simples assim. Ela requer um estudo, um preparo, e a perícia é um trabalho técnico-científico. Então isso exige bastante do profissional. E quando a gente fala nas etapas de uma perícia, a gente, para quem está começando, onde que ela nasce? Na determinação da realização de uma perícia. Quando você tem uma lide judicial, alguém está reclamando alguma coisa de uma empresa. Então o que vai fazer? O juiz, como ele não é técnico da área de engenharia de segurança ou medicina do trabalho, ele vai designar um perito especializado com pós-graduação que venha realizar esse trabalho técnico para ele. Então o que acontece? Nós, ao realizarmos uma perícia, nós somos o olho do juiz dentro da empresa. Nós o representamos. E nós temos também o papel do assistente técnico, que é o olho das partes dentro da perícia. Então, pode ser o assistente tanto do empregado como do empregador. Então, o juiz determina a perícia. Ele vai nomear um perito de sua confiança, de expertise no assunto em que há necessidade dessa investigação. Que a perícia nada mais é do que uma investigação pericial, onde você vai levantar os dados, porque cada parte alega, um reclama e a empresa vai se resguardar. Então o perito isento, ele vai chegar na empresa e vai levantar uma investigação. Quando o juiz nomeia, esse perito pode ser contestado pelas partes.
Se tiver qualquer interesse ou inexperiência ou suspeição, é a hora de se fazer a destituição desse perito. Já que se o perito que o juiz indicou, normalmente, não há contestação, ele fixa dentro da ata de audiência, que é um documento super importante, ele determina o prazo para a entrega do laudo, o prazo que as partes têm para indicar assistente, para indicar quesitos, para que o perito oficial dele, o perito nomeado, possa agendar a realização da perícia. Então, isso tudo, nós vamos ver um pouquinho para frente, que o artigo 473 do CPC é o que eu brinco muito, que é a Bíblia do perito. Lá, ele reza todo o procedimento para realizar uma perícia. O perito não tem como fugir disso. E uma coisa importante, quando nós somos nomeados para uma perícia, nós não somos convidados, nós somos intimados. Então, eu não posso, a qualquer custo, para eu falar para o juiz que eu não posso, eu tenho que ter uma justificativa. Seja técnica, pessoal, de saúde, qualquer que seja. Isso é muita responsabilidade. É muita também, responsabilidade. Né? Aproveitando, Robinho, só dar um oi para a turma que está lá conosco. Claudemir, da Universidade ST. Mestre Ivomar Mezoni, que ontem deu um show. É um prazer poder te conhecer pessoalmente. O Wellington Tavares. O Tavares é uma pessoa Solange. fantástica. Foi meu aluno. E ele mais o Fogassi são dois que vão ficar melhor do que o mestre, com certeza. Eu aposto demais nos dois. A Marilda e a todos que estão aqui conosco. Nós vamos nos organizando aqui, né, Robinho? Um abraço para todo mundo e obrigado por estar ligado. E mandem suas perguntas. O que nós queremos apontar aqui também no que diz respeito à perícia é que não existe diferença entre o perito e o assistente no que diz respeito à responsabilidade, direitos e deveres, Robson? Olha, o perito, ele é de confiança do juiz, então ele é escolhido com a proficiência que exige. Então ele tem que ter um curso superior, pós-graduado em engenharia de segurança e cadastrado no TRT do seu estado. Já o assistente é um cargo de confiança da empresa ou do empregador. Como a gente pode ver, desde a portaria 3275 do antigo Ministério do Trabalho, ele fala sobre as atividades do técnico de segurança. E dentre elas, promover debates, encontros, campanhas, seminário, palestra, utilizar de recursos de ordem didática e objetivo de divulgar as normas. Além de que, o principal que vem no inciso primeiro, informar o empregador através de parecer técnico, que é diferente de um laudo técnico. São peças diferentes. O laudo técnico, segundo aqui em Minas Gerais, existe um acordo entre o TRT3 e o CREA, em que os peritos eles são obrigados a recolher o RT de cada perícia que ele faz. O juiz tem a obrigação de notificar o CREA qual perito foi indicado, em que é o laudo dele, quais os honorários. No mínimo eles vão colocar lá igual quem paga o governo é R$1.000. Eu tenho a prática com os juízes, principalmente o de Uberaba, ele notifica o CREA e você tem que recolher. Eu acho que isso é uma garantia do nosso trabalho, é uma garantia de que a gente é um profissional responsável, porque uma perícia é um artigo técnico que a gente escreve. E se a gente escreve, nós temos direito sobre ele. Uma RT nos garante que aquilo que escreveu é nosso. Qualquer pessoa que for utilizar, tem que pedir autorização para a gente, ou citar. Outra coisa importante, na etapa da realização da perícia. Vamos para a perícia agora, de A fato. perícia é quando você recebe os autos. Quando eu comecei nisso aqui, a gente tinha que fazer carga dos autos. Pegava pastas e pastas, tinha 1.000, 2.000 páginas, era 7, 8, 10 volumes. Já cheguei a meiar um porta-mala do carro só com um processo que eu peguei que tinha 12 volumes. E nós temos que estudar isso tudo.
Então, o principal é você observar qual que é a natureza da perícia que você vai fazer. Isso eu estou falando no preparo. Quais os prováveis agentes que a gente vai poder detectar nessa empresa, nessa reclamação? Nós temos que já estar prevenidos. Nós não podemos ser pegos de surpresa na hora que chegar na empresa. Quem são os assistentes técnicos? Quem que indicou? Para a gente saber o nível de quem que a gente está lidando, se tem assistente, se não tem. E quando eu falo de assistente, é uma relação muito estreita entre o perito e o assistente. Estreita em que sentido? De ética, de cordialidade, de respeito. Nós não somos adversários. Nós somos técnicos, onde o assistente, ele tem todo o direito de acompanhar a perícia, de fazer perguntas, de fazer anotações. Ele não pode interferir no trabalho do perito oficial, mas ele pode contribuir. E a experiência que eu tenho é muito grande quando a gente trata todo mundo com respeito, porque uma hora a gente está com o perito oficial, uma hora a gente está como assistente de alguma empresa. Então isso é que dá o nome da gente no mercado. É o respeito, né? O respeito que os profissionais têm pela gente. Porque uma coisa importante, né, Robinho, só para complementar, é que existe a questão do posicionamento do perito, o representante do juiz naquele momento, e existe também a equidade de direitos do assistente no que diz respeito a questão. Tudo tem uma ordem, né? Ou seja, primeiro você faz uma entrevista no ato pericial, onde você vai levantar as versões daquele fato relatado na inicial, né, Robinho? Uhum. Depois você vai fazer o levantamento do que foi apontado do reclamante ou do trabalhador junto à empresa. E também, a gente também presta esse serviço para empresas, né, Robinho, como assistentes. E depois o assistente técnico tem a última palavra para fazer as suas colocações. Então, é muito importante entendermos, e eu me sinto à vontade em dizer isso, porque nós podemos, sim, fazer o embate técnico sobre procedimentos do perito, sobre a metodologia que ele está utilizando para algum tipo de medição, porém, se requer sempre educação e bom trato, ou seja, tem o seu momento de apontar os questionamentos que você quer fazer. Sim. Ontem eu tive a oportunidade de estar acompanhando a live do professor Ivomar. Ele foi muito claro nisso. Quer dizer, a questão do preparo do perito, do preparo principalmente do assistente. Hoje a gente vê muito perito oficial, que a gente tem muito aventureiro, infelizmente. E quando a gente está trabalhando como assistente, eu acho que a gente é privilegiado. Por que a gente é privilegiado? Nós vamos acompanhar um trabalho técnico, nós vamos verificar o quê? Falhas técnicas e científicas do perito oficial. Porque nosso papel não é defender a empresa. Eu uso muito o termo resguardar. É igual quando um advogado vai defender alguma pessoa que fez um crime, ele não nega do crime, ele vai atenuar a sentença. Então, numa empresa que você tem alguma falha, ou de processo, ou documental, ou de pessoal, e a gente é contratado para fazer uma assistência, é uma grande oportunidade de vender nosso trabalho. E naquela perícia, é você deixar o perito oficial trabalhar e você observar as possíveis falhas dele, para que aquele laudo não tenha validade, do jeito que ele acha que tem. E normalmente é difícil empresas que ficam sem assistente, mas trabalhador, é difícil um trabalhador que contrata assistente. E o advogado sozinho, ele não tem conhecimento técnico para discutir, dar um parecer para avaliar o laudo. Então nós temos que fazer o quê? Igual o senhor falou muito bem. Chegou na empresa, nós vamos sentar numa reunião, nós vamos fazer o levantamento dos dados do reclamante, porque nos autos tem tudo, mas lá nós vamos confrontar. Eu falo, aí começa a investigação. Porque cada um escreve o seu lado no papel. Nós vamos e temos que ir conhecer os locais de trabalho, as atividades que o reclamante fazia, reais, porque se ele falou e a empresa acontece, é um direito dela.
mas nós temos que apurar. As fichas de EPIs que normalmente estão nos laudos, mas você confere com o reclamante. Você recebia? Você recebeu o treinamento? Faltava EPI? É muito simples. Porque quando a gente é um perito oficial, nós temos fé pública. Então o que a gente levanta na perícia e escreve, você tendo a sua ética, você tendo o seu conceito, fé pública nada mais é o que? Quando a gente fala, é verdade. Até que se prova o contrário. E até para falar nesse sentido também, Robinho, importante dizer que quando o assistente questiona o perito com famosos quesitos complementares e suplementares, não é nada pessoal. Não. Porque o assistente, ele tá trazendo ao advogado o suporte técnico, que não é obrigação do advogado saber. E hoje, por incrível que pareça, é um mercado que você faz a consultoria na construção da peça junto ao advogado. E uma coisa interessante, porque os últimos 25 anos, ou 30 anos, eu trabalhei como assistente de empresas. Quer dizer, e a quesitação é uma coisa importantíssima. Ela define, né? Ela define. Então, eu como assistente, eu faço poucas perguntas e direto. Porque eu não posso passar para o perito oficial a minha linha de defesa, a minha tese de defesa. Eu tenho que deixar ele fazer o trabalho, eu não vou procurar alguma falha que ele fizer, então deixa ele fazer. E com isso a gente tem que olhar as fichas de EPIs, tanto como oficial e como assistente. O certificado de aprovação desses EPIs, a documentação que a empresa possui, apesar que é uma parte que fez, mas a gente observa muito. Qual o engenheiro que fez essa documentação? Ele recolheu a RT? Porque a gente que está no mercado, você conhece quem é ético, quem é responsável, quem tem proficiência para dar uma assistência para a empresa. Eu brinco muito que tem muitos LTCAT para PRA de 1,99. Que faz... Isso dá outra live. Dá outra live. Dá outra live. Então, assim, a gente tem que saber... Não é porque ela da empresa é suspeito. Depende. Depende. É porque tem alguns documentos, né, Robinho, que claramente com a leitura bem rasa... Você vê que não tem fundamento. Você identifica, né? Por exemplo, tem atividades que, por exemplo, vamos falar aqui de acesso à câmera fria, né? Não se tem nenhum tipo de medição, não se tem um controle de acesso, não se tem... Um procedimento de segurança qualquer. Ou seja, uma ordem de serviço padrão simplesinha. Simples. Então você consegue vislumbrar naquele documento que, apesar de ter sido feito, ele tem defeitos no seu desenvolvimento. Defeitos técnicos. Exatamente, que é o ponto do assistente se atentar. A live do Ivomar também, a outra também eu assistia de PGR. Quer dizer, isso é importantíssimo, você ter um documento que tenha confiabilidade. Perdão, não foi do Ivomar não, foi do Cosmos. Ó, seu Jacques Eugênio está conosco também. O Jacques é um cara do meu coração. O Jacques, nós trabalhamos juntos 25 anos. E nós estamos vendo aqui de forma breve, porque parece que não, gente, mas isso aqui é uma correria danada. Existem colegas que fazem assistência que estão aqui conosco hoje. Então, Robson, eu acredito que a sua contribuição no que diz respeito agora à parte das avaliações técnicas, a gente hoje quer fazer um descritivo de processo, né, do que acontece. Nós não queremos aqui dar um curso de perito. Porque não tem nem como. Eu acho que durante essa pandemia, o Ivomar tem feito muitos cursos online. Inclusive, ele anunciou que tem um próximo agora. Não me falha a memória da data. Se ele puder passar para nós, a gente Ivomar, ajuda aí que a gente já... Divulga aqui para vocês. Eu acho que é agora no mês de finalzinho de junho. Mas, Ivomar, passar a data para a gente aí. A importância da apuração dos fatos. Porque aí a gente vai investigar o que um escreveu, o que o outro. Nós não estamos numa perícia para falar quem está certo e quem está errado. Quem vai falar, quem vai julgar é o juiz. Nós temos que apresentar evidências de quem fez, quem cumpriu ou quem obedeceu. Não quem está mentindo ou quem está forjando. Esse não é papel. O Ivomar falou que é amanhã. Amanhã. Então, 3 dias. É sexta, quinta, sexta e sábado. Então acesse a página do professor Ivomar Menzoni. É amanhã.
que vocês vão ter informação. É isso? É de quinta, 11 a 13 de junho. Isso, Oi, quinta, Vomar, sexta e sábado. depois nós vamos falar sobre aquela inscrição que está pendurada aí do aniversário. Grande abraço. Dia 13 tem gente que faz aniversário. Não, hoje é meu último programa com 44 anos, mas nós vamos falar disso depois. Bom, outra coisa importante para a gente verificar é o paradigma. O que é um paradigma? São profissionais com a mesma proficiência do reclamante, que de preferencialmente seja contemporâneo dele, porque quando a gente chega lá como perito, a empresa pode apresentar qualquer paradigma para nós. E na nossa expertise, você vai ver se esse paradigma está preparado, se não está. Então, na hora que a gente fizer a diligência no ambiente, você tem direito de escutar quem que você quiser, não quem a empresa te apresentou. Até porque a Ou pessoa o próprio reclamante já pode escutar, tudo bem, a gente não tem a quem, não somos obrigados a acompanhar. Por quê? Nós temos total coordenação e controle da perícia. Algumas alterações que ocorreram no ambiente do trabalho, o reclamante fala, quando eu fiz não era assim, a gente avaliar. Essa alteração compromete a minha conclusão? A empresa está em funcionamento normal? Todo mundo faz uso de EPIs normal? Isso você vai adquirir na própria diligência que você vai fazer no interior da empresa. Só para a gente salientar, como eu falei do CPC, do 473, importante. Ele reza no seu inciso primeiro, que o que o laudo deve conter? A exposição do objeto da perícia, isso é óbvio. Porque eu observo muito, tem muitos advogados que entram com pedido de perícia, ele não está preocupado com insalubridade e periculosidade, ele quer fazer prova dentro da empresa. E nós, peritos, temos que tomar cuidado, eu tomo, para não ser usado para isso. Ele não tem interesse, por quê? O que nós, peritos, vamos escrever tem fé pública. Ele monta a prova lá dentro. E o objeto da perícia nossa não é hora extra, não é trabalho de domingos e feriados, não é excesso de jornada. Isso não é objeto da perícia. É objeto da ação dele, é outra história. São questões diferentes, né? A indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominante, aceito pelos especialistas. Então, nós temos que pegar o que está na legislação. Mas, às vezes, tem assuntos que são polêmicos. E você tem estudos de pessoas conceituadas, de pessoas de universidades, principalmente quando a gente fala de produto químico. Existe muita divergência, então você pode pesquisar. No laudo, ele tem que ser em uma linguagem simples, com coerência lógica, indicando como é que a gente alcançou nossa conclusão. E agora o parágrafo 2º, ele fala muito sério que o perito não pode ultrapassar os limites para que ele foi designado. E o que eu acho que é o mais forte, como emitir opiniões pessoais, que excedam o exame técnico e científico. É que eu falo sempre, a nossa opinião e nada é a mesma coisa. Se nós pegarmos o artigo 189 da CLT, ele fala que o Ministério do Trabalho, o antigo, ele é que determinou quais são as funções que são insalubres ou não, os produtos que enquadram ou não. Então, não cabe a nós, perito, discutir. Se não está na NR 11, na NR 15, no anexo 11, 12, 13, não tem o que se falar em insalubridade por produto químico. É uma coisa assim muito séria. E às vezes as pessoas... Eu já peguei produtos que são altamente nocivos, veneno. Eu sou claro, não sou eu que vou falar. Se não está no rol, eu não falo, há o que se falar em insalubridade, apesar da toxicidade do produto. Se ele vai envenenar, se ele vai dar uma doença, um câncer, isso aí é outra história, pede na área civil. Mas em insalubridade nós não temos o que falar. E o parágrafo 3º, ele fala muito bem na questão do que o perito pode lançar a mão do que ele precisar para elucidar a sua conclusão. Seja fotografias, documentos, entrevistas, ouvindo testemunhos, informações.
Isso tudo está dentro do nosso CPC. E outra coisa, além da portaria que nós falamos do Ministério do Trabalho antigo, o artigo 466 do CPC, ele é muito claro que os assistentes técnicos são de confiança da parte, não estando sujeito a impedimento ou suspeição. Então ele pode, não fala que ele tem que ter curso superior. Ele tem que ter conhecimento técnico. Conhecimento técnico do assunto. Esse é isso aí. Então, assim, o assistente que for um técnico de segurança, ele pode fazer um parecer técnico, ele não vai assinar um laudo, ele não vai, por enquanto, até que se mude a legislação. Que o artigo 195 da CLT fala que quem pode assinar laudo é médico e engenheiro. Ok? Outra coisa que eu acho importantíssimo para a gente estar discutindo aqui, são assuntos polêmicos de uma perícia. Nós temos que nos ater aos conceitos de eventual, habitual, intermitente, permanente. Lá nos 473 não fala que emitir opinião? Gente, até hoje, legalmente, a única portaria que trata desse assunto expresso, de tempo de exposição, é a portaria 3311, que foi revogada. Mas é a única que tem um embasamento que já foi estudado, então eu tenho que parecer, porque se ficar, aí eu acho que contato eventual é tantos minutos por dia. Cada um vai achar uma coisa. E quem às vezes fica naquela, quem gritar mais alto acha mais. Então eu me baseio, apesar dela estar, coloco no lado, apesar dela estar revogada, é a única portaria, um termo, uma lei, né? Um decreto, uma portaria que fala sobre trabalho eventual, intermitente, habitual, permanente. Isso ajuda a nosso laudo ter consistência. Nós temos que ter muito conceito do que é manipulação, o que é manuseio, o que é fabricação, o que é emprego. Se a gente pegar principalmente o anexo 13, tem que ter muito cuidado com isso. Da mesma forma, o anexo 14, ele é muito curtinho e ele é muito polêmico. Nós temos que ater o que está escrito, nós não temos que achar. Se eu tiver algum fundamento técnico-científico, eu posso promover um enquadramento. E outra polêmica muito grande é a questão de vida útil dos EPIs. Nós temos que validar em quê? No CA do fabricante, se ele faz ou não. Uma coisa simples de se fazer é creme de proteção para as mãos, é a luva química. Cara, o que o fabricante fala? Cada passada mais ou menos 8 gramas. O potinho vem 200. Faz um cálculo, se o professor usar 2, 3, 4 vezes por dia, quantos gramas ele usa por dia? Aquele potinho tem que durar quanto? 40 dias, 50, 30? Você vai avaliar a condição de trabalho. Então não tem lógica a empresa colocar numa ficha de EPI o fornecimento de uma luva química, a extensão cada 3 meses. Com certeza ele vai ficar em período descoberto de proteção. Então a empresa não forneceu o EPI durante todo o pacto laboral. Houve um lapso. Ok? É importante porque também tem a questão que é o famoso Luvex coletivo, né? Aí falando um pouco de postos de combustível, né? Uhum. Você tem aquele pote dentro da área do posto, mas você não tem como mensurar controle e nem uso. E é muito importante a gente mostrar para as pessoas que a perícia, agora eu vou entrar um pouco no assunto assistente e vou dar aqui a minha contribuição humilde. Na nossa perspectiva, a perícia se resolve, como o Robinho disse, no estudo pré-documental, no ato pericial, ou seja, a atenção com os detalhes daquilo que está sendo vistoriado, do risco que está sendo levantado, da metodologia que está sendo aplicada, ela é muito mais mutável durante o ato pericial do que pós-laudo. Então, na nossa atividade como assistente, a gente sempre tenta levar a documentação que traga esses equívocos ou ausências de algum tipo de controle
para até compartilhar com o perito, porque existe um respeito técnico entre as partes. E não há desmerecimento nesse compartilhamento. Então, nós acreditamos que essa é a real essência do assistente quando presta seu serviço para o trabalhador ou para a empresa. Ou seja, ser transparente nos seus apontamentos e nunca fazê-los de forma pessoal. Eu acho que isso é que eu sempre falei com o Whindersson. Ele sempre trabalhou na defesa de trabalhadores e eu no meu grande tempo de empresa. Nós jamais, nunca fomos adversários. Ninguém está defendendo ninguém. Nós estamos fazendo um trabalho técnico que tem fundamento, Sim. que tem estrutura. Então, o que eu sempre falo, você fazer um laudo é a coisa mais fácil. O problema é o recheio. Fundamentar ele. É você colocar a fundamentação e a sua conclusão. Como diz a legislação está aí para todo mundo. O Ivomar fala isso, né, Ivomar? Justifique e fundamente. É. Falar é fácil. Quero ver. E o 473 é claro nisso. E outra coisa que eu também sempre sugiro é quando você for questionar o perito sobre documentação, além de justifique e fundamente, que ele aponte em quais folhas dos autos estão aquilo que ele está utilizando como justificativa da sua colocação. Por quê? Existe uma discussão entre prazo da inicial, que hoje, antigamente você juntava documento toda hora no processo, agora não. Você tem, junto com a inicial, você tem que fazer a junção de todos os documentos. Há uma prática no mercado onde as empresas e os trabalhadores querem juntar documentos no ato pericial. Os peritos, alguns concordam e recebem, mas os assistentes tentam primeiro ver o documento e, se ele for intempestivo, apontar isso para o advogado. Aí já não é trabalho do assistente, é trabalho do advogado. E outra coisa que é muito importante, e hoje o CPC nos permite, desde que você assine, avise as pessoas, você pode gravar toda a perícia. Tanto a parte de audiovisual, você não pode falar da questão de segurança de ferramentas, segredos industriais, profissional, mas não há crime em fazer isso. E por que isso é bom? No momento de uma necessidade, você pode juntar a própria gravação junto ao seu parecer, ao seu laudo, para o advogado. E o perito, porque perito também sofre, né, Robin? Sim. É uma gestão de crise ali ao vivo. Porque a perícia, gente, nós estamos mexendo no bolso de alguém. Com certeza. Ou alguém está deixando de receber, ou alguém está pagando a mais que ele acha. Então, o trabalho do perito ele tem que ser inquestionável. Eu, como perito judicial, eu falo que não tem coisa pior do que se você tiver que retificar uma conclusão que você já fez. Porque, no mínimo, você foi desleixado, você foi relatos, muito serviço. Por que você não observou tudo? Então, as minhas horas técnicas no preparo da perícia e na elaboração do laudo consome grande parte do meu trabalho. Hoje, para baixar uns autos, para você tomar, entra no PJE lá, você baixa em 2 minutinhos, você está com o processo na mão. Agora, vai estudar esse processo, depois você prepara, faz a perícia e volta para casa para elaborar o laudo fundamentar ele e juntar aonde é o que o CPC pede aqui, em linguagem simples, com coerência lógica. Que evidências te levou à sua conclusão? Quais evidências técnico-científicas que levou? Se alguém está mentindo, se não tem documento, prove em juízo. Nós não somos juízes. Nós não temos que julgar quem está certo e quem está errado. Tem uma pergunta aqui, mas ela já até foi respondida, que é a questão de quem é perito e quem é assistente. Mas só dando um oi aqui para a turma que está conosco, rapidinho. Daniel, Leandro Presley, pessoal lá de Montes Claros, Neyton. Opa, Neyton, um abraço. Marília. O Neyton teve a oportunidade de fazer o curso com a gente, com o Robson. Então, Robson, seguindo nessa linha do processo da perícia, a gente já falou da entrevista, da metodologia, agora vem a questão
de como se resolver. Nós não vamos entrar em metodologias, mas o Ivomar ontem foi bem claro nesse sentido, e eu acredito que é uma forma correta. O profissional que se predispor a ser assistente técnico ou perito, ele precisa conhecer muito de higiene ocupacional, porque são metodologias. Ontem o Ivomar até citou o exemplo do decimilímetro e do dosímetro. O que tem de colega que vai sem equipamento, aí eu concordo com o Ivomar, o assistente também pode e deve levar seu próprio equipamento, desde que aferido e com seu certificado em dia. O perito, qual a dificuldade de ter essa instrumentação, ou seja, vale a pena o perito adquirir todos os equipamentos necessários, visto que o ambiente é vasto, né? Ou existe a questão da parceria com empresas, essa parte da metodologia, sem entrar nela, mas da instrumentação do Essa ato? parte de instrumentação é uma parte que é muito onerosa. Então vai depender muito da carteira que você como perito tem, se vale a pena. Porque você imagina você chegar e fazer todos os exames químicos que você tem que utilizar, que você detectou. Eu acho que a gente tem que ler o processo, vai lá, viu que tem que fazer tantas medições de produto químico, tem que fazer a vibração, peticionar o juiz para que ele te dê uma verba para isso. Porque quando você não tem o equipamento, você vai locar de alguém, você vai se assessorar, seja na amizade ou seja pago mesmo, para poder ir lá fazer. Eu conheço muitos peritos que compraram o vibrômetro de parceria, 3 engenheiros, e eles usam em comum. É um valor alto, né? É um valor alto. Hoje um A boa fé não é barato. A boa fé entre Então, os assim, profissionais existe, né? existe. É o Com bom certeza, relacionamento. bom relacionamento. Agora, a gente peticionar o juiz, porque se ele te pagar R$1.000, você pagou para fazer uma vibração, pagou produto químico, tem despesa de viagem, de tudo. Você fica com barulho da caixa. Aí eu vou entrar de novo no que o Ivomar trouxe ontem. Tem um valor fixo em torno de R$1.000, tem esses pedidos excedentes que são colocados. Mas existem metodologias de perícias que são intercaladas, ou seja, você tem uma perícia aqui, daqui 2 horas você já marcou outra. E tem perícias que demoram 40 minutos. Isso incluindo instrumentação, vistoria, medição, análise e abraço. Então, aí que é o grande ponto. É importante para o perito, claro, fazer o seu trabalho da melhor forma possível, e se ele puder atender 2 perícias no dia... Então, isso é que vai de você estudar bem o processo. Para você saber. Exato, o que eu vou encontrar, o que eu vou precisar estar medindo, o que está pedindo. Então, isso, se surgir fato novo lá na hora, você informa o juiz. Falando, doutor, ó, tem fato novo, que isso aqui é importante para eu fundamentar. Se você já foi lá e detectou que ruído é um item de insalubridade que você já percebeu. Se você for levantar todos, você vai fazer o LTCAT e a insalubridade não é acumulativa. Você pode citar o juiz, ó. Apontar isso, as dúvidas. Isso aqui ainda não fez. Se o senhor achar necessário, mas só com ruído, eu já tenho fundamento para aparecer na minha conclusão. Exato. Então, vai muito de... Então, cada lugar que você vai, as perícias têm um valor, os tamanhos de empresas, de ambiente. Quem trabalha em grandes centros sabe melhor isso do que a gente. Não, eu estou citando esse exemplo porque eu vou entrar aqui num período, uns 3 anos atrás, que uma perícia minha demorou 6 horas. Por quê? Porque primeiro, o perito queria fazer com a base na documentação da empresa. E a gente fez o pedido para que ele fizesse a medição de ruído e vibração. Estamos sendo informados que faltam 20 minutos. Então, senhoras, senhoritas, quem estiver conosco, por favor, encaminhe as suas perguntas, né, Robin? Que nós vamos tirar os 10 últimos minutos para isso. Então, só concluindo a questão do assistente e do perito. Ele queria fazer a perícia com a máquina de colheitadeira de cana acelerada no máximo e fazer a medição. Só que existe uma diferença entre aceleração máxima com carga de colheita. Isso foi 6 horas. Mas tudo na boa educação, nós chegamos à conclusão que realmente teria que ser feito novamente. E foi feito. Mas não por imposição, mas por
Convencimento. Por demonstração, por respeito. A gente brinca muito, porque eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou amigo de vários peritos aqui da cidade de Bernardo. Mas em qual sentido? As nossas atividades profissionais periciais não se misturam com a atividade profissional pessoal das pessoas. O que acontece na perícia morre lá. E eu acredito que temos uma pergunta aqui, ó, Mestre Olímpio, lá de Patos de Minas, perguntando que o perito pode se valer das avaliações ambientais realizadas na empresa para embasar o seu lado. Não, eu comecei a responder sua pergunta já, Olímpio, mas o Robinho pode dar seguimento. Não. É uma questão, Olímpio, boa noite para você. Para a gente poder embasar, é uma coisa muito crítica, a gente fica num limiar de exposição à nossa reputação. Porque o documento foi elaborado por uma parte. Agora, vai depender das condições, eu avalio muito quem fez, como que está esse documento. A gente sabe quando é Ctrl+C, Ctrl+V. Você conhece o ambiente, você pode chegar lá com o seu dosímetro, fazer um experimento ali de meia hora, você vai saber a projeção disso para as 8 horas. Como é que está o LTCAD? Eu já acompanhei como assistente medição de vibração em caminhão. Cara, o caminhão, onde eu trabalhei, é um motorista entregador. Ele não fica 8 horas no volante. Então, baseado em quê? Na ordem de serviço que ele teve daquele dia. Quanto tempo ele ficou dirigindo? Você pode montar foco, você vê quanto tempo o motor ficou funcionando, se foi em marcha lenta ou não, se ele estava andando, se ele estava desligado. Então, a pessoa que vai fazer entrega, ele para num cliente, entrega, vai no outro. Ele não é um motorista de carreta que entra e dirige 4 horas, porque entre a quarta e a quinta hora ele tem que parar para fazer refeição. São os detalhes. São detalhes que você tem que conhecer da atividade. Mais uma pergunta. Então, e por isso assim, que você tem que ver qual a idade dessa frota, que condições que estão esses veículos, ou máquinas, ou equipamentos, para você verificar, porque senão, em termos financeiros para o perito, é complicado. E nós não podemos perder a nossa reputação técnica. Exato. Em cima de uma coisa para proteger. Para quê? Para privilegiar uma ou outra parte. O perito não tem lado, nem o assistente. Não. A questão aqui tem o nosso amigo Jacques Eugênio. Ô, Jacão. Está te perguntando aqui, quando o reclamante alega que estava exposto a hidrocarbonetos, né? Mas não tem comprovação, como o perito pode colocar no laudo? Se não, hidrocarboneto, você tem que ter proteção, ou com luva química ou luva mecânica. Se não tem, igual eu falei do próprio creme da luva química, um potinho, ele vai durar aí 30, 40 dias. Se o empregador entrega hoje, daqui 3 meses outro, com certeza ele não ficou protegido durante todo o período. Mas qual outro detalhe importante para o perito observar? Ele tirou férias nesse período que não recebeu? Ele estava afastado? Porque simplesmente se você falar, ficou tal período, aí você não olhou nos autos, tem um afastamento dele, olha nos olerites, olha para ver se ele estava afastado, se ele estava de férias, se ele estava suspenso. Então são detalhes que a gente é pego se a gente não estudar o processo. Sim. E mais uma questão, Robinho. Nesse desenvolvimento seu, você tem quantos anos já? Vamos falar só da área pericial, da sua área profissional, de engenharia. Desde 91. 91. De engenheiro mecânico desde 86. Aqui conhece. Né? Robinho. Conhece não, eu falo que a gente é experiência. Eu tenho muito comigo que ela não é dada pelo tempo. Ela é dada pelas situações que você vive. Sabe? Você, às vezes eu falo, tem 30 anos de formado. Quantas perícias você já fez? Nenhuma. Então não tem experiência nenhuma. Agora, quantas você já fez? Quantas assistências? Que situações você já passou? Eu dou aula em pós-graduação desde 2006. Quantos alunos já passaram na minha mão? Já fizeram curso comigo? Então, isso é experiência, porque a aula
A gente vai ensinar, mas a gente aprende mais do que ensina. Porque todo mundo que vem para a pós-graduação já tem uma vida profissional. Ele já tem vivência de empresa. E empresa, cada uma tem sua situação. Empresas grandes, multinacionais, empresas médias, empresas pequenas, microempresas. Cada uma tem sua realidade. E cada profissional tem a experiência. Ele viveu, ele conviveu naquele tipo de trabalho. Então, eu ia falar, tem muito tempo de formado? Tem. Mas eu acho que o que enriquece o conhecimento é cada situação que a gente vive. Aí eu já entro também com uma questão que eu sempre trago para o meu trabalho de assistente, que é valorizar aquela coisa individual, aquele processo, aquela documentação, que isso vai te dar o diferencial, porque às vezes o seu colega no dia não teve tempo de ler tudo, é só a chance de sobressair se você estudar. Sim. Robinho, como nós dissemos aqui no começo do projeto 2D de prosa, a nossa intenção é trazer essa orientação para os mais novos, ou os que também já estão no mercado, porque como nós vimos aqui, por exemplo, o Ivomar ontem deu uma aula, mas ainda nós não conseguimos ter o cachê que o Ivomar tem, né? Não, tá longe. Que ali ganha. Mas o Antônio Olímpio, é porque ontem ele aprontou comigo, não, tiozão, Ivomar. Então o que eu quero te dizer? Eu, como assistente, eu desenvolvi uma metodologia que se aplica à empresa, ao trabalhador quando trabalha. Você conseguiu desenvolver assim, um raciocínio lógico, prático, tanto de informação para quem te contrata, ou para o juiz quando ele te pede, uma metodologia assim, bem simples, que qualquer um possa adaptar para a sua realidade, ou alguma sugestão de como proceder? Principalmente, na maior experiência que eu tenho, que é de assistência técnica em empresa, a metodologia é você vender para o cliente que a perícia é um início para você aprender a fazer gestão. Quando você faz gestão, você tem evidência, você tem documento, você não participa só de conversa de blá blá blá, de testemunhas. E quando a gente está do lado de empresa, é doído, porque às vezes uma mentira que o trabalhador conta derruba 10 verdades da empresa porque ela não tem evidência. E a justiça, ela sempre vê o lado mais fraco. Não é que ela seja tendenciosa, mas a justiça, ela está sempre privilegiando o pró insuficiente. A pessoa que tem menos ação naquela relação de trabalho. Então, o meu papel não é defender a empresa, é resguardar a empresa para ela pagar aquilo que ela deve, nada mais além do que isso. Não é defender e esconder, isso é fria. Isso quando assistente de empresa. De empresa. Sim. E o assistente de empregado é descobrir as falhas que tem. Porque se a gente pegar as nossas NRs, gente, é complicado você cumprir aquilo ipsis literis, ao pé da letra. Então o empresário ele corre risco, é só que não pode correr risco que venha lesionar ou adoecer o trabalhador. Isso ele não tem direito. Ele vai pagar caro por isso. Podem mexer nas NRs do jeito que for. Nosso trabalho nunca vai acabar. Por quê? A responsabilidade civil e criminal não acaba. Nós não temos direito de machucar nem adoecer ninguém. Nós temos responsabilidade civil e criminal, como engenheiros, como empresários, como líderes. Então, essa é o que norteia o trabalho quando eu vou oferecer meu trabalho de assistência. E o trabalho como perito oficial é essa bagagem que a gente tem, porque você tem um olho clínico que vai ver o que a empresa faz, se ela segue ou não as normas, se ela atende ou não atende às determinações da legislação. Então tem os dois lados que são bem positivos. E a gente quer ajudar vocês no sentido de dizer também aqui um oizinho para o Sérgio, Zé Neto lá de Montes Claros, Tiago Emílio. Um abraço. United Safety Net. Que é o Rony. É o Rony, né? É o Rony lá de Boston. De Boston? Hello! Welcome to the
Dois Dedos de Prosa com Robson Martins. Não, aqui nós somos do Goiás, mas não é, também não é tão ruim assim. A Solange. Robinho, agora que nós estamos com 10 minutos para terminar e a gente vai pedir para vocês que tenham dúvidas, é o momento de enviar. Queremos dizer também que hoje nós temos um momento muito especial. Para mim, principalmente, que hoje eu estou fazendo, hoje não, mas no sábado eu vou fazer a transferência do 4.4 para o 4.5. E em junho do ano que vem eu completo 10 anos de profissão como técnico e 5 anos como assistente. E para nós é motivo de grande orgulho dentro do projeto 2D de Prosa. Para vocês terem uma ideia, aqui está o Diego, que é o nosso colega aqui da gravação, Carlos Fogassi, que é engenheiro e amigo de... O filho do Robinho está ali, como é que é? O Vitor, a esposa. Os 2D de Prosa, ele tem um perfil familiar mesmo, ele não quer ser um digital influencer, não tampouco trabalhar com disseminação de informações estáticas. Na verdade, nós queremos propor a você raciocínios, que cada um vai fazer dele. Cada um tem seu espaço. Exato. Cada um tem o que eu falo com meus alunos. Eu jamais formo concorrente. Eu formo bons profissionais. Eu já citei 2 exemplos que estão aqui, o Fogassi, o Elton Tavares, eles vão ficar muito, mas muito melhor que eu. Com certeza. Eu fico feliz disso, porque são pessoas mais novas, são estudiosos, a gente já está aposentado, mas nunca perde a vontade de aprender, tanto que a gente vem cá pôr a cara para falar com vocês. Exatamente. E assim, essa questão do 2D de Prosa, eu acho muito importante, porque para o Whindersson, um cara que eu admiro demais, ele dá essa oportunidade para a gente que é regional. Eu poder estar aqui contribuindo num projeto, você tem um Cosmo, você tem um Vomar, você tem um Luciano Cunha, o Jean Franco. Quer dizer, são pessoas que têm renome nacional. A gente é regional, mas a gente faz um trabalho que a gente tem o respaldo aqui. Que a gente tenta espelhar nessas pessoas que já montaram a sua vida e tudo. Quer dizer, eu saí da vida empresarial, vai fazer 2 anos. Sim. Que eu estou dedicado à minha consultoria. Mas o nível de amizade que a gente tem, de respeito no mercado, de nome, isso nos engrandece. Que a nossa região, Robson, eu acredito que Uberlândia até nisso é abençoada. Ela é uma região formada por várias pessoas que vieram de vários estados. E nisso, aqui não existe essa concorrência direta. Porque a Uberlândia é uma cidade, a região aqui do Triângulo Mineiro, na verdade, ela abraça muita gente, porque ela tem capacidade para isso. E quando nós dizemos aqui que a nossa intenção é mostrar caminhos, é porque não existe uma verdade absoluta. O conhecimento cada um aplica e o faz se fazer verdade ou não, conforme a sua ética, a sua metodologia. E nós queremos propor para você isso. Seja um filtro do seu trabalho. Não se proponha a entrar no esquema de PPA de 150, de medição que não foi realizada, porque você está fazendo bem para você e para aquele que te contrata. Mostre para ele a importância de fazer de fato o trabalho, né? Uma das coisas que eu falo assim que me envaidece muito, envaidece no sentido de sentir realizado, eu já tive a oportunidade de 4 turmas, eu tenho um juiz do trabalho que divide o curso comigo. Quer dizer, ele colocar o nome dele, que é o Dr. Alexandre Chibante, nós já fizemos 4 turmas. Então, ele porque conhece o caráter que a gente tem, o apreço que a gente tem pela função. Nós íamos até fazer uma outra turma agora em maio, por conta dessa pandemia não deu. Nós íamos repetir a dose em Uberaba. Ele hoje é da 3ª vara do trabalho de lá. Então isso engrandece a gente. Que eu falo, você ter nome é difícil construir, mas é facinho para ser derrubado. Basta respeitar seu trabalho. Um deslize que você der por conta de algum trocado a mais que você acha que deve ter ganho.
E pior que geralmente você vende isso por um valor que não é nem trocado, é uma moeda. Bom, Robinho, quero aqui fazer uns apontamentos dos amigos. Essa aqui, Olímpio, eu vou ter até que levantar aqui. No caso do contato com a graxa, os peritos enquadram como se o óleo mineral enquadra como insalubridade sem observar se prejudicial à saúde e não as características desse óleo. Como você avalia essa, Olímpio? Nós estamos faltando 4 minutos, nós vamos te responder diretamente e dizer que esta live vai estar no YouTube posteriormente, e aproveitar que nós falamos, eu tentei esconder, Robinho, porque nós temos mais 2 colegas em sequência. Este aqui, ó, é o livro do nosso amigo Wellington Tavares. Nós vamos estar falando sobre os aspectos práticos da SST e seus reflexos sociais, que é outro profissional que tem uma índole, um caráter e uma humildade que não é à toa que o apelido dele é gente boa. Então, estudioso demais. E depois do Wellington Tavares, é o nosso querido amigo Ivomar, estaremos falando sobre LTCAT. Robinho, suas considerações finais aos nossos amigos, já com o nosso agradecimento aqui dos Doideiros de Prosa e do Whindersson e de todos que estão aqui. O que eu tenho a minha consideração é agradecer a cada um que teve a paciência de estar aqui nos escutando. E como isso vai estar gravado, vocês passam para que as pessoas possam mais estar acessando lá no YouTube, né, que o Whindersson vai subir essa gravação, por meio de pessoas tão notórias, que só vem engrandecer o meu trabalho, a minha luta, para que cada dia a segurança seja mais respeitada, a segurança tenha mais valor e que a segurança venha agregar valor às instituições. Se um dia que a gente conseguir vender isso, é o melhor dos casos que a gente tem. Não é ganhar dinheiro, é resguardar as empresas e dar vida para o trabalhador. É de fato fazer prevenção. Isso. Aí a gente entra rapidinho no PGR e GRO, que é, para nós, é a perspectiva de melhoria da área de saúde e segurança para quem quiser fazer um trabalho correto, para mostrar ao seu empresário que segurança não é custo, é valor, é benefício fiscal por falta de acidentes, é benefício humano quando você traz ao trabalhador a integração junto do processo evolutivo da empresa no que diz respeito à segurança, ele se faz parte, ele se sente construindo aquilo e com certeza humaniza todo o ambiente, porque todos são iguais, porém não há diferença. E essa parte, vocês vão poder conversar bem com o Tavares, ele tem um controle de documentação, de evidências na empresa que ele trabalha, fantástico. Eu falo, conheço, eu sei como o Whindersson já falou, um cara, gente boa mesmo. Então, eu quero mais agradecer, deixar um abraço para todo mundo. Vocês fiquem com Deus e obrigado pela oportunidade. E mais uma coisa, a gente quer agradecer também a Marília, ao Alexandre, que é de Araguari, ao Eltinho, as pessoas que a gente... eu preciso realmente comprar um óculos. Genebaldo, se eu não estiver errado, me desculpe. As pessoas que a gente não teve... A Maria da Penha de Araguari. E dizer... acho que nós estamos terminando, né? Eu queria terminar com uma frase de Gandhi, que eu acho que isso tem muito a ver com segurança de trabalho. Seja você a mudança que você quer do mundo. Sim. Tem um americano, que agora eu esqueci o nome dele, mas a frase eu usei ele no meu primeiro evento em 2011. Eu tenho um sonho, e o nosso sonho é fazer prevenção de fato, e não de mídia. Um abraço a todos, sejam sempre bem-vindos.